que não provém de Deus. Quem crê nele, a Bíblia está falando, vence o mundo, vence o pecado da masturbação, vence o pecado da vaidade, vence o pecado da lascívia, vence o pecado da mentira. Aquele que vence o pecado é aquele que é nascido de Deus. E quando a gente é nascido de Deus, a gente não começa a andar conforme as nossas vontades, mas sim a vontade de Deus. Não adianta eu estar rodando aqui no poder e estar no ato de fornicação. Não adianta eu estar rodando no poder e estar no adultério. Não adianta eu estar rodando no poder e estar mentindo. Não adianta eu estar rodando no poder e estar na vaidade. Não adianta eu estar rodando no poder e não vencer as coisas do mundo. Não adianta eu estar rodando no poder e estar idolatrando pastor, time de futebol. A gente tem que ter uma renúncia de tudo, porque a obra do Espírito é nós confessando o pecado. A obra do Espírito não é rodar, não é falar em línguas, não é ter os dons de profecia. A vontade do Espírito é fazer a gente vencer a nossa carne, o nosso pecado, o nosso eu. A Bíblia vem nos dizer em Levítico capítulo 10 versículo 1 que os filhos de Arão receberam fogo estranho e Deus destruiu. Então, se a gente está no pecado e está rodando, está sapateando, está falando em mistério, mas está no pecado, será qual o fogo que a gente está recebendo? Será qual é o fogo que a gente está recebendo? Será que é o Espírito Santo? Que a Bíblia fala lá em Judas capítulo 1 versículo 18 ao 19 que muitos andariam conforme as suas vontades, escarnecedores, os sensuais não têm um espírito. Então a Bíblia está falando, se você anda sensual, se você anda mostrando o seu corpo, você não tem o Espírito Santo de Deus, você está enganada. Mas pastor, eu profetizo, pastor, eu canto, eu louvo. Mateus capítulo 24. Surgirão muitos falsos mestres, que fosse possível enganaria até os escolhidos, fazia até sinal de prodígio, a Bíblia nos diz lá. Então a Bíblia está nos falando lá em Judas que a sensualidade separa a mulher e o homem de Deus. Separa. Lá em Isaías capítulo 3 versículo 16 ao 24 fala das filhas de Siões. E hoje o que é que a gente está vendo muito nas igrejas é filha de Siões. Que essa pregação também sirva para mim também, que eu preciso me consertar mais com Jesus. Mulheres que andam sensuais, carcavelando, de salto alto é pecado. Mulher usa salto alto para empinar o bumbum, para trazer sensualidade para a igreja. Mulheres que andam vaidosa, toda pintada, espírito de Jezebel. Espírito de Jezebel, jogando o seu veneno dentro da igreja, para fazer os irmãos cobiçar, para fazer os irmãos pecar. E hoje as igrejas hoje em dia se acovardam em pregar isso. Hoje em dia as igrejas se acovardam a pregar a verdade, porque é a verdade que nos liberta do pecado. É a verdade que nos liberta. Se a Bíblia fala que a gente tem que largar a vaidade, tem que largar a vaidade, tem que ser obediente na palavra do Senhor, porque a palavra fala que no último dia ela há de julgar, ela que vai nos julgar. Então tem que largar o pecado mesmo, tem que parar. Se a Bíblia fala que tem que largar a maquiagem, tem que largar a maquiagem, porque isso é adulterar o tempo do Espírito Santo. Quando a mulher passa um batom, quando a mulher passa uma maquiagem,
jogando, não. Eu estou alertando a igreja a subir para o céu. Eu estou alertando a igreja a subir para o céu. E ai do pastor que tolera espírito de Jezebel dentro da igreja. Ai do pastor. Hoje em dia a gente anda nos templos, é mulher de salto alto, saia colada, levando a palavra do Senhor sem temor. Sem temor. Sem temor a Deus. Fazendo os irmãos cobiçar. Não adianta estar dentro da igreja e estar com a língua maior do que tudo, falando da vida dos irmãos. Não adianta. Não adianta. A Bíblia fala que a gente tem que ser limpo. Limpo, puro inteiro. De corpo, alma e espírito. E a palavra do Senhor vem dizer que a nossa língua é um membro terrível que vai conduzir muitos para o inferno. Muitos também. Então a gente tem que ser justo em tudo na nossa vida mesmo. Justo em nossa vida. Não é eu que estou julgando, é a palavra do Senhor. Glória a Deus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17, o que a palavra do Senhor vem nos dizer? Toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, a fim que o homem de Deus seja perfeitamente preparado para toda boa obra. Então a palavra do Senhor está falando aqui claramente que toda a palavra do Senhor é divinamente para repreender, para nos corrigir a cada dia ser melhor e largar o pecado. Hoje eu não vim agradar nenhum de vocês aqui. Hoje eu não vim agradar, mas eu vou agradar a Deus. Ele mandou hoje pregar a doutrina para exortar a igreja. Ele mandou hoje pregar a sã doutrina dele para limpar a igreja. Glória a Deus. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses, fala assim: porque esta vontade de Deus é a vossa santificação, que vós abstenha da fornicação, e que cada um de vós saiba possuir o vaso em santificação e honra. Então a palavra do Senhor está falando que a gente tem que fugir da prostituição. Não adianta eu estar aqui na igreja e quando sair tá com o motel com a novinha. Não está me prostituindo. Nosso corpo é para estar santo. Quer cometer ato sexual, case. Que aí se torna uma carne só. Mas se está no ato, se está casado, está em fornicação. Deus falou comigo. Eu estava com uma pessoa antes de eu conhecer Cristo. E Deus falou comigo: largue ela, ela não é sua. 3 anos com essa pessoa, sendo enganado por Satanás. E Deus falou: largue ela, que ela não é sua. Será que todos estão dispostos a pagar esse preço? E eu larguei. Por quê? Porque a Bíblia fala que só existe um casamento. Um casamento. E essa pessoa tinha sido casada. E Deus falou comigo: largue. Você vai estar no pecado de fornicação. E ela vai estar no pecado de adultério. E eu ouvi a voz de Deus. Por quê? Porque quando eu escolhi a Deus foi para vencer o mundo.
Não foi que o mundo me tragasse, mas eu falei: Senhor, se o Senhor me levantar, Pai, eu quero servir o Senhor em espírito e em verdade. Então tira tudo que não provém de Ti, arranque de mim. E Deus começou a me lapidar. A gente sabe quando é crente, quando a gente está dentro de casa. Aí que a gente sabe que é crente. Porque dentro de casa, aí que a gente tem que vigiar. Nossos filhos começam a aprontar, e muitos o que? Maldiçoam, xingando seu filho. A gente sabe que é crente dentro de casa, quando a gente está dentro de casa. Que aí muitos chamam as vizinhas, começam a fofocar da vida dos outros, fazendo a vontade do mundo. A gente tem que ser santo aonde nós andar. Nós somos uma igreja ambulante. Aonde a gente andar, a gente tem que curar os enfermos, tem que expulsar os demônios e tem que anunciar o Evangelho de Cristo. Hoje eu estava no monte e os irmãos estavam buscando lá. Estava eu e o irmão José. Nós estávamos lá. Os irmãos buscando, orando, clamando. E na hora eu fui orar pelos irmãos. Um manifestou, 1 ano dentro da igreja, manifestou. E aí que vem a prova. Será que ele está guardando os mandamentos de Deus? Será que ele está andando conforme a palavra de Deus? A palavra do Senhor vem nos dizer que nosso corpo não tem como jorrar duas nascentes. Ou a gente está limpo ou está sujo. Não tem como jorrar duas nascentes num corpo só. Não tem. Ou a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, ou a gente está cheio do pecado. Então a gente tem que jorrar água limpa. Tem que também nos limpar por dentro, nos purificar por dentro, dar amor ao próximo. O que eu estou fazendo aqui é exortando a igreja, como nós vimos lá, né, em 1 Timóteo. Eu estou dando amor. Assim, quando eu conheci a verdade, Deus me exortou também. Então isso eu senti que foi por amor. Foi por amor. Então se eu estou fazendo aqui, é para a igreja subir para o céu. É para a igreja buscar o poder do Espírito Santo, para ir fazer a obra. Porque vocês podem ter o dom de expulsar demônios. Vocês podem ter o dom de curar os enfermos. Porque esse poder foi dado a todos vocês. A todos vocês esse poder foi dado. Essa autoridade do céu. Mas para ter esse poder, tem que começar a se separar do mundo. Tem que andar conforme a palavra do Senhor. Conforme a palavra do Senhor. Em João capítulo 1, versículo 9. Ali estava a luz verdadeira, que iluminava todo homem que vem ao homem. Estava no mundo, mas o mundo foi feito por ele, e o mundo não a conheceu. Será porque o mundo não a conheceu? Então serve para os dias de hoje também. Hoje muitos preferem estar na balada do que estar buscando a Deus. Muitos preferem estar em grupo de WhatsApp e conversando besteira do que estar adorando a Deus. Então são amantes do mundo, mas não de Deus. Muitos estão dentro da igreja e estão desviados. Muitos, porque não conheciam Deus. Muitos estão dentro da igreja e estão desviados. Porque quando sai daqui, vai conversar o que não deve no WhatsApp.
Muitos saem daqui e não começam a guardar a palavra do Senhor. Vai assistir novela, vai assistir coisa que não provém de Deus. Será que isso traz edificação para a sua alma? Será que isso naquele grande dia vai fazer você subir para o céu? Temos que estar vigilante, buscando a Deus todo o tempo, toda hora, todo instante, clamando, pedindo perdão. O maior profeta que desceu da terra depois de Jesus foi João Batista. E ele disse que não era nem digno de amarrar as correias do Senhor Jesus Cristo. E nos dias atuais, será que nós somos dignos de alguma coisa? Que nós somos um crente mimimi. Nós somos um crente mimimi. Que qualquer coisa fala, vou desviar. Qualquer guerra, não quero mais saber de Jesus. E os profetas daquela época que morria e não negava Jesus, e hoje não pode ter uma guerrinha, uma exortação que fala, não quero saber de Jesus mais, não quero, não sei o que. Crente mimimi que não aguenta passar pelo processo, passar pelo arado, ser amassado, ser cuspido, ser humilhado. Porque aquele que está em Cristo Jesus tem que ser amassado, tem que ser humilhado para receber o seu galardão no céu. E muitos não conseguem passar por isso. Muitos, qualquer guerrinha quer desistir. Qualquer guerrinha, não quero saber de Deus. Será que essas pessoas estão preparadas para arrebatamento? Para a grande tribulação? Porque a Bíblia fala: aquele que perder a sua vida por amor a Cristo, esse receberá. Será que esses conheceu a Cristo Jesus? Que não pode tocar. Jó, a Bíblia fala que a gente vai prestar conta a cada fio de cabelo da nossa cabeça. A gente vai prestar conta. A gente vai prestar. Dói até em mim também, irmã. Mas foi que Deus mandou eu exortar a igreja hoje. Então, Jesus fala que as suas obras são abomináveis e desobediente e reprovado para toda boa obra. Então, se você está sendo desobediente na palavra, você está sendo abominável aos olhos de Deus. Se você é desobediente, as suas obras vão ser reprovadas naquele grande dia. Naquele grande dia, muitos vão dizer: Senhor, profetizei no teu nome, expulsei demônios, falei línguas, curei. E Jesus vai dizer abertamente: apartai de mim, que eu não te conheço, que você pratica iniquidade. Então a gente tem que obedecer tudo. Não é só metade não, é tudo que está escrito na palavra. É tudo que está escrito na palavra de Deus. Está doendo até em mim também, meu Deus do céu. Porque Jesus fala lá em João capítulo 1 versículo 1: no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus. O verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por eles. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então a palavra do Senhor está falando o quê?
Ele é o Verbo, Ele é a palavra que está escrito aqui. E aquele que ama Jesus começa a obedecer tudo que está aqui. Jesus é amor, mas também é espada consumidor. Irá de julgar nós conforme as nossas obras. Conforme as nossas obras. Porque está dizendo que Ele é a palavra. Então se a gente está lendo uma palavra aqui, essa daqui, não gostei, vou pular ela. Você está pulando a voz de Deus. Quando uma palavra nos confronta a largar o pecado, a gente tem que abraçar. Porque a gente que tem que se adaptar da palavra. Não é a palavra querer se adaptar em nós, não. É a gente que tem que se adaptar da palavra de Deus e viver tudo que está escrito. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 7. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado aquele que guarda todas as palavras de Jesus. Bem-aventurado. Para mim foi doloroso também, porque Marabá é quente, né? Para me largar a bermuda foi luta dentro de casa e andar com calça, porque a Bíblia fala que a gente tem que santificar em tudo. Foi difícil. Foi difícil para me largar a camiseta. Foi difícil. Porque a Bíblia fala que a gente tem que ser santo. A gente tem que ser santo e santificar em tudo. E aí eu vou entender que nós somos a igreja de Cristo. Não adianta eu querer ser a igreja de Cristo só aqui no púlpito e chegar em casa e andar de qualquer maneira. Será que com os olhos? E a Bíblia fala claramente: aquele que olhar para uma mulher e cobiçar com ele já adulterou, e ele com ela. Então a mulher que anda sensual, ela faz o irmão olhar para ela: eu vou me maquiar todinha, hoje eu tenho que causar lá na igreja, hoje eu tenho que causar. Mas quem tem que causar é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que tem que causar na igreja. É o Espírito Santo que tem que aparecer. É o Espírito Santo. Não adianta. Hoje o altar está cheio de estrelas. Está cheio de estrelas. Hoje as pessoas querem botar no cartaz: agenda aberta, agenda aberta. A agenda está aberta todos os dias. Olha, o nosso maior culto está aí, ó, nas bocas de fumo. Olha, o nosso maior culto está aí. A agenda está aberta todos os dias para pregar, levar o link do Senhor a toda criatura. A toda criatura. Jesus mandou a gente não ficar só preso em templos de pedra, mas sim fazer o ID e buscar a alma, curar os enfermos, expulsar os demônios. É por isso que tem poucas igrejas hoje que tem o poder de Deus, onde pessoas não curam mais, onde demônio não cai, onde o cadeirante não anda. Sabe por quê? Porque está deixando o mundo entrar dentro da igreja. Está deixando o mundo entrar dentro da igreja. Glória a Deus. Hoje o cão vai passar mal. Em João, capítulo 2, versículo 15, a palavra do Senhor vem nos dizer: não ame o mundo e nem que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porquanto tudo que há no mundo é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa
egoísta, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, se você está amando seu filho, se você está amando seu marido mais do que a Deus, você está amando o mundo. Você está amando o mundo. Se você ama a sua casa, se você ama a sua vaidade, se você ama seu carro, seus bens materiais, o amor de Deus não está em você. É a Bíblia que nos condena. É a palavra de Deus que nos condena a nos limpar, a nos purificar. Porque aquele que vence o mundo tem o Espírito Santo de Deus. Nós não é preciso se maquiar. Nós não é preciso causar vaidade no nosso corpo. Porque o brilho do Espírito Santo, já somos bonitos, porque nós já temos o brilho do Espírito Santo. Quem tem o brilho do Espírito Santo, dá glória a Deus. Glória a Deus. Dá glória a Deus, mais alto. Glória a Deus. Aleluia. Lá em primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. A palavra do Senhor vem nos dizer: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados e justo para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que é fiel que vos chamas e também o fará. Então a palavra do Senhor está falando: santificai todo o corpo, alma e espírito, né? Não adianta estar santificando só o espírito e estar maquiada dentro da igreja, espírito de Jezebel, espírito de pombagira. Não adianta, não adianta, não adianta estar dentro da igreja e estar na vaidade. Não adianta estar na igreja na saia colada. Não adianta. A Bíblia fala: santificai todo o corpo, alma e espírito, seja justo até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então a gente tem que ser justo em tudo na nossa vida. Justo em tudo. Oh Senhor Jesus Santo. Então aquele que não consegue vencer o pecado, aquele que não consegue vencer os prazeres do mundo, aquele nunca conheceu a Cristo ainda, aquele que vive segundo as suas vontades ainda não conheceu a Cristo, porque ainda vive vontade das suas carnes, mas não vive a vontade do Espírito. Porque a palavra fala que o Espírito Santo veio na terra para convencer o homem a largar o pecado, largar a vontade do mundo. Quem ama Deus aqui? Quem ama Deus? A Bíblia fala: quem ama Deus guarda os seus mandamentos. Quem ama Deus guarda cada palavra que saiu daqui. Porque a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Porque Deus não chamou para imundícia, mas para santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim Deus, que nos deu também o Espírito Santo de Deus. Então é isso. A gente tem que desapegar tudo do mundo. Tudo do mundo a gente tem que desapegar. Toda imundícia do mundo, todo pecado do mundo, a gente tem que jogar fora da nossa vida. A gente tem que nos santificar para a igreja ser arrebatada. A igreja somos nós. A igreja somos nós. Então a gente tem que estar limpo e lavado pelo sangue do Cordeiro, tanto por dentro como por fora. Tanto por dentro como por fora. O Senhor, Ele vem como ladrão arrebatar a sua igreja.
E será que nós estamos preparados para subir? Em Apocalipse, capítulo 16, versículo 15: eis que veio como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não veja as suas vergonhas. E o que é que a gente vê? É mulher dentro da igreja andando semi-nua. Será que está guardando as suas vergonhas, as suas nudez? Será que está se santificando? É mulher dizer que está rodando no poder. Quando roda aparece as partes íntimas, tudo dentro da igreja. Será que está vigiando? Está guardando a sua nudez? Porque a mulher, quando ela está cheia do Espírito Santo, ela sabe se santificar. Ela sabe como andar. É como eu disse, essa pregação serve até para mim também. Eu preciso me consertar mais com o Senhor Jesus. Lá em Tito, capítulo 1, versículo 15: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento, as suas consciências estão contaminadas. Confessa que conhece a Deus, mas nega pelas suas obras, sendo abomináveis e desobediente e reprovada para toda boa obra. Olha o que a palavra está falando. Muitos estão andando conforme as suas consciências e o seu entendimento, e estão contaminados. É como eu falei, não consegue largar o pecado, não consegue largar a vaidade. Tem um que manifesta a pombageira na igreja, mas não consegue se converter, não consegue largar a vaidade, não consegue andar sem meter uma maquiagem. Então, eu vou dizer claramente e abertamente aqui: você é um adúltera, porque está adulterando o tempo do Espírito Santo. Jesus fez nós perfeito, e a partir do momento que a gente começa a modificar o nosso corpo, muitos só são santos dentro da igreja. Muitos só são santos dentro da igreja. E se Jesus voltar, você está dormindo de bebidão, de roupa íntima, ou então sem nada. Você está causando o quê? Sensualidade mesmo dormindo. Sensualidade mesmo dormindo. A Bíblia fala que os sensuais não têm o Espírito. A gente tem que andar com o Espírito Santo até dormindo. Se Jesus arrebatar a igreja na madrugada, automaticamente, quando você traz sensualidade para o corpo, automaticamente o Espírito Santo se afasta de você. Automaticamente. Existe o Espírito Santo nos visitar, existe também ele fazer morada dentro de nós. Mas ele só vai fazer morada aquele que tiver lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, aquele que vence o mundo, aquele que não anda mais com as vontades do mundo, mas sim com a vontade de Cristo. Porque a Bíblia fala lá em Romanos: fiel a Jesus até o fim. E muitos não querem ser fiel a Deus. Muitos estão vivendo a prática do pecado. E a palavra do Senhor vem dizer: a palavra do Senhor vem dizer, Apocalipse, capítulo 22, versículo 12: eis que
cedo venho, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. E como está sendo as suas obras? Será que nós estamos tendo galardão? Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então a palavra do Senhor está falando que Ele vai julgar nós conforme as nossas obras. Então a gente tem que dar obras boas para o Senhor Jesus Cristo. A gente não pode agradar nem A, nem B, nem C, mas se agradar o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por que eu não tenho agenda aberta? Porque eu não quero brilhar. Sabe por que eu não tenho agenda aberta? Porque eu não agrado o ego de ninguém. Não agrado o ego de ninguém. Eu prego aquilo que Deus manda eu pregar. Aleluia! Eu vim aqui agradar o meu Senhor, mas não agradar o ego de ninguém. De ninguém. Então, meus irmãos, a gente não pode tirar nenhuma palavra do Senhor, mas sim viver ela. Viver ela por inteiro. A gente não pode tirar nenhuma vírgula das Escrituras Sagradas, e sim obedecer tudo que está escrito aqui. Tudo que está escrito aqui a gente tem que obedecer. A palavra do Senhor vem nos dizer em Apocalipse, capítulo 22, versículo 19. Glória a Deus! Se alguém tirar qualquer das palavras dessas profecias, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Então Jesus está falando que a gente não pode tirar nada que está escrito na palavra do Senhor, na boca do Senhor. A gente não pode tirar nada. Tem que viver tudo que está escrito na palavra do Senhor.